O mercado de inovação, tecnologia, fintechs, startups de uma maneira geral, ele é muito dinâmico. Muito mais dinâmico que o próprio mercado financeiro sozinho. Então, isso me dava muito ânimo, porque todos os dias, sei lá, saía uma regulamentação do Banco Central, tinham coisas a serem descobertas, e isso eu acho que foi uma das coisas que me ajudou a ter esse ânimo, né? Ser automotivada. Ter certeza que, poxa, o impacto positivo que você pode trazer é muito maior do que eu trazia quando eu estava no mercado corporativo. É isso aí, pessoal. Está começando mais um Jogando. Ô, Jimmy, E aí, voltamos Ferrari, aqui, cara. prazer Pô, te conhecer, né? de A gente novo. tá numa loucura que a gente quase não se vê aqui nesse evento. Mas que eu levei um tempão pra conseguir chegar aqui, pra poder participar do podcast. Olha, a contagem dos 10 episódios por dia já tá rolando, tá? Ah, já é? fiz alguns aí até agora. Tá contando na frente, pô. Tá contando na frente. Pois é, e aí? Estamos Quem são aqui os no convidados Summit, né? especiais de hoje. Recebendo, né, a nossa querida parceira verdade. Ana Paula, do Economia SC, que é a nossa parceira nessa iniciativa aqui junto com a Invisto. Exato. E tendo o prazer de conversar com a Ingrid Bart, que é presidente da Associação Brasileira de Startups, a AB Startups, e é cofundadora do Linker, um banco digital para pequenas e médias empresas. E a gente vai entender tudo sobre a Ingrid hoje, o que ela tá fazendo, o que ela tá achando de Floripa. Apesar de não tá sol, né? O clima já não tá legal, né, Ingrid? A Ontem culpa é minha. Ontem era verão, hoje é inverno. São Paulo é assim, né? Então a gente traz também a nuvenzinha de mau tempo de São Paulo. Bom te receber aqui, Ingrid, para esse papo com a gente, né? Obrigado aí pela tua disponibilidade. Bom, a gente está hoje no Startup Summit, evento referência nacional para esse ecossistema de startups. Eu sei que você já teve passagens pelo mercado financeiro, já atuou em diversos setores. Conta um pouquinho pra gente, assim, de como acontece a tua atuação nesse mundo de startups. Boa, primeiro, super obrigada pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui. O ecossistema de Floripa, posso falar Floripa, né? Pode falar. O ecossistema de Floripa é bem pungente, então é um prazer realmente estar vivendo isso com vocês. Vamos lá, né? Assim, contando muito rapidamente, como você comentou, eu vim de mercado financeiro tradicional, sempre amei mercado financeiro, sempre quis trabalhar com isso, sempre adorei dinheiro, mas não só ter dinheiro, mas essa questão da história do dinheiro, de como você consegue empoderar pessoas, empresas, através da bancarização, dos produtos financeiros, do crédito, do bom acesso, da educação financeira. Em 2016 eu fiz essa transição para o mercado de tecnologia, inovação e startups. Eu costumo dizer que não foi algo que eu sabia o que eu queria. Tudo começou porque, assim, eu fiz economia, sou economista, fiz engenharia civil, nunca atuei com engenharia civil, e mais ou menos na mesma época, assim, concomitante com a engenharia, eu ganhei um MBA do JP Morgan, que era o banco que eu trabalhava na época, e esse MBA falava muito sobre empreendedorismo, inovação, startups, Vale do Silício. Foi quando eu tive meu primeiro contato com essa nova economia. Que é um mundo estranho, literalmente. Era. A academia ou a universidade, a gente não prepara para isso, né? A gente não tem a menor noção como é que as coisas acontecem nesse lado, né? Exatamente. E o MBA me proporcionou esse contato. Inclusive, um dos nossos professores, ele era investidor anjo, então ele abriu a plataforma da empresa de investimento anjo dele, mostrou pra gente como ele fazia essas análises. Foi, assim, Que legal. uma coisa incrível na minha vida, porque... Abriu um universo novo. Completamente, porque eu só era de mercado, eu nunca tinha pisado em outra coisa a não ser no mercado financeiro. E quando eu olhei para essa parte de tecnologia, eu entendi que a tecnologia, a inovação, ela ia dominar todas as indústrias, inclusive a indústria financeira. Naquele momento, eu pensei assim, bom, eu quero estar do lado de quem vai dominar, claro, e não do lado de quem vai ser dominado, mas não no sentido pejorativo, mas nesse sentido de entender profundamente essas novas tecnologias, ferramentas. Construir isso também, participar disso, né? Exato. Mas na época, né, 2016, que foi quando eu me formei no MBA e saí do JP, eu não fazia a menor ideia. A gente mal falava de fintech, eu não sabia o que eu ia fazer, eu sabia o que eu não queria mais. E aí eu fiz o que as pessoas que não sabem o que vão fazer, fazem. Eu fui morar na Ásia, sozinha, mochilão, não foi um esquema, foi roots mesmo. Fiquei 4 meses nesse mini sabático. Foi ótimo, porque foi um momento assim de resgatar muito da minha personalidade, dos meus valores, daquilo que eu queria, porque eu brinco que quando você está muito tempo fazendo a mesma coisa,
olhando as mesmas coisas, pegando o mesmo caminho para ir trabalhar, falando com as mesmas pessoas, Os mesmos inputs, né? as mesmas opiniões. Você perde um pouco da referência de quem é você. Você tá reproduzindo esse comportamento porque isso faz parte de você, ou você está lá na osmose, sabe? E foi muito, muito legal. Como eu falei, assim, eu não encontrei a paz interior. Eu sempre falo isso, é tudo mentira para vender pacote de viagem. Ou seja, tá? essa busca não tem um fim necessariamente. Eu já vou cancelar meu pacote, então. Vamos vender pacote de busca de paz interior aí. E quando eu voltei, foi muito interessante, eu voltei trabalhando numa fintech, que na época era super pequenininha, que foi o Neon, para construir a estratégia de PJ. O Neon, ele sempre teve essa estratégia de pessoa física e começou a observar uma demanda, assim, mas eles não entendiam ainda essa questão de pessoa jurídica, e a minha vida inteira foi só com corporações, né? E aí eles me chamaram para construir a conta digital PJ, ver se tinha oportunidade mesmo. E foi uma jornada incrível, assim. Isso foi comecinho de 2017. Eu mal sabia o que era fintech. Foi ganhando infinitamente menos do que eu ganhava no mercado financeiro, mas eu podia me dar um luxo naquele momento. Eu reforço que é um luxo, porque a gente sabe qual é a realidade do Brasil. Naquele momento eu podia me dar o luxo de experimentar. E se não fosse aquilo, eu ia voltar, eu ia tentar um outro caminho, porque inicialmente, inclusive, eu pensei em ir para uma grande empresa de tecnologia. Como eu falei, as fintechs, a gente mal entendia o que era esse termo, e foi uma jornada incrível. Fiquei quase 1 ano e 4 meses, 5 meses lá. A Neon era uma empresa de qual porte naquela época? Super pequenininha, tinha 40 pessoas. Ainda não tinha nem recebido o aporte que foi na época, um aporte recorde de Series A, não tinha recebido ainda. Tinha 6 meses de Neon mesmo, porque eles vieram da Controli, que era um cartão, basicamente um cartão pré-pago, e aí eles tinham virado o Neon, fazia, sei lá, uns 5, 6 meses quando eu entrei. E aí, assim, por que eu tô contando um pouco sobre isso, né? Porque as coisas vão acontecendo muitas vezes sem a gente planejar. E eu acho que uma das coisas mais legais assim que eu vejo é quando a oportunidade aparece, você simplesmente fala sim. E depois você pensa que É legal, acho que é o segundo convidado que dá esse insight pra gente, né? De se joga assim, aproveita a oportunidade, vai com medo mesmo. Exato. E não é nem medo. Muitas vezes as pessoas elas se bloqueiam por não saber. Elas não estão com medo, mas elas acham que elas não vão conseguir dar conta, ou então não conseguem ter sucesso naquele projeto, simplesmente porque ninguém fez. Ela não sabe como fazer. Mas a gente sempre descobre no caminho, assim. E tem uma com boa paixão do vontade. desafio, né? Tipo, a gente chega e sente assim, parece um desafio legal, assim, parece uma coisa difícil, mas é uma coisa que parece que move. É o vício na adrenalina, né? E aí, por que eu tô contando isso, né? Porque nessa época, quando eu entrei, eu não entendia como aquela estrutura parava de pé. Por quê? Mercado financeiro super regulado, e o Neon não tinha uma licença. E eu comecei a ficar morrendo de medo, porque eu pensava assim, meu Deus, tudo que eu tenho na minha vida é a minha reputação. Sim. Se eu tiver, sei lá, num lugar que está fazendo alguma coisa fora da legislação, nunca mais eu arranjo emprego em banco na minha vida. E era só o que eu sabia fazer. E por causa disso, eu fui correr atrás de entender a regulação. Então, na época, o Pinheiro Neto, o Bruno Baldutini, era o advogado que atendia o Neon, e eu fui conversar com ele, e ele me explicou muita coisa, foi animal, assim, e ele me sugeriu, falou assim, olha, busca associações para você participar, para você ir em Entender webinar. melhor. Exato. E aí, nessa época, tinha acabado de ser fundada a AB Fintechs. E eu comecei a frequentar esses fóruns e tal, principalmente quando tinha esse assunto regulatório, para entender se de fato eu estava segura, se não estava incentivando nenhum crime contra o sistema financeiro. E foi por isso que eu, depois de um tempo, eu comecei como voluntária e depois de um tempo eu virei diretora da associação, completamente sem fins lucrativos, assim, nenhuma dessas posições em associação são remuneradas, é sempre
trabalho voluntário. E foi assim que tudo começou com relação a essa participação em associações. Fiquei como diretora lá 2 anos. Entrei no Open Finance como conselheira do Conselho Deliberativo do Open Finance com o Banco Central. Fiquei 4 anos, acabei de sair, faz uma semana que eu saí. Aí comecei a me envolver muito nesses temas assim, de inovação no sistema financeiro, mas de ponta, assim, muito no começo, muito embrionário. Mas isso ainda é puxado pela Neon ou já estava com outros desafios? Quando eu virei diretora, eu tinha acabado de começar a empreender também. Aí, isso foi em 2018. Eu tinha já saído do Neon. Você falou, quero ter um banco. Na verdade, no Neon, eu validei a demanda. Eu brinco que o meu celular ele era contrabandeado, porque o produto que a gente tinha era um piloto, que a gente não conseguia fazer nem marketing, porque não estava longe de estar pronto. E as pessoas, principalmente as startups, que tinham muita dificuldade de abrir uma conta PJ nos bancos tradicionais, eles se falam, né? A gente acaba se falando, e um passava o meu telefone para o outro, e assim, eu era quase sequestrada para abrir uma conta PJ, enquanto o que o mercado estava ainda tentando se aculturar? Na conta digital PF. Eu já estava batendo na conta digital PJ, porque ia ser o próximo passo, claro, naturalmente, e a demanda é muito grande. E um pouco diferente, por exemplo, da conta digital PF, as empresas elas só abrem a conta, de fato, por necessidade. Muitas vezes a gente abre uma conta na pessoa física para experimentar, para entender o que é melhor e o que não é. Na pessoa jurídica, não. Na pessoa jurídica, o risco é diferente. Então, você quer uma conta que funcione e, poxa, você não tenha dificuldade em usá-la. Tem que pagar salário, literalmente, com a conta, né? Exato. Não pode faltar aquele dia, tem que ser certinho a transferência, tudo. E quando eu descobri meu propósito de vida, no sentido dessa questão de bancarização para pequenas e médias empresas, bancarização de uma maneira geral, até por falar nisso, né? Só para falar o que é bancarização. Quando eu, nessa época, mais ou menos, quando eu estava no Leão, foi quando eu fui descobrir o que era o varejo brasileiro. Porque até então eu estava numa bolha, eu atendia grandes empresas, que eram super bem atendidas pelos grandes bancos, eram disputadas ali à tapa pelos grandes bancos. E quando eu migrei para o varejo, eu vi a vida como ela é. Eu vi que o nosso sistema financeiro é o melhor do mundo, naquela época já era o melhor do mundo, por vários motivos, mas a gente precisava de inclusão. As pessoas, elas olhavam para os bancos tradicionais e elas não se sentiam pertencentes, elas não se identificavam. E tudo bem também, porque ninguém é bom o tempo todo para todo mundo. E aí, essa questão da inclusão, ela me pegou muito forte, principalmente um dia que eu estava lá trabalhando, né, vivendo a minha vida, e aí uma pessoa me ligou, um desconhecido me ligou, meu telefone, né, sendo contrabandeado, e ele falou, eu estava chorando, falando pelo amor de Deus para abrir a conta para ele, porque ele estava há 3 meses prestando serviço para uma empresa. Por questões de compliance, eles não iam fazer o depósito numa conta PF. Só que o CNPJ dele tinha menos de 6 meses, então ele não conseguia abrir conta em nenhum dos bancos tradicionais. E ele falou, poxa, eu estou trabalhando há 3 meses, eu não consigo receber, eu tenho filho, pelo amor de Deus, me ajuda. E aquilo bateu muito forte dentro de mim, falando assim, poxa, acho que a tecnologia vai ajudar esses caras, né? Ficou arrepiado. Ali foi o sinal, né? Foi um sinal. Bom, eu saí do Neon porque eu fui para um cliente PJ que era do Neon. Eu tive uma passagem de alguns meses, só uns 4, 5 meses, na Foxbit, para ser diretora de blockchain, porque nesse meio do caminho eu comecei a estudar blockchain, enfim, é um capítulo à parte. Fui representar o Brasil na ONU para blockchain, foi um negócio maluco. Assim, imagina, na BFintech o assunto do momento é sempre assunto de cripto, né? Total. E na época, cripto ainda era muito mal visto, assim, tá melhorando. Sim. Mas na época o pessoal olhava e falava, o que a Ingrid está fazendo na vida dela? Olhava com muito estranhamento, assim. A minha mãe, quando eu entrei no Neon, voltei de viagem e tal, ela chorou um dia falando, quando eu falei, não, estou trabalhando numa fintech, num banco digital. Pensa, minha mãe é funcionária pública. Sim. Ela chorava e falava, Ingrid,
você tá usando droga? Pior, é cripto. Minha filha está usando cripto. Ai, minha filha tá com essas pedras de cripto. Exato, exato. E, cara, assim, então, muitas vezes, quando você vai fazer essas viradas de chave na sua vida, você não vai conseguir apoio, e na maior das inocências, mas você não vai conseguir apoio nas pessoas que seriam mais óbvias. Muitas vezes você vai conseguir apoio de pessoas que você nem imagina. O mercado financeiro, Ingrid, ele é muito desgastante, assim, né? A pressão para as pessoas que fazem parte dele, a exigência, a competitividade. Eu sempre digo, né? O profissional que é formado no mercado financeiro, ele tem uma resiliência diferente, assim, né? Para seguir em frente, tomar porrada e continuar. Forjado, né? Forjado, exato. E isso, claro, te dá uma vantagem, digamos assim, de entender que as coisas acontecem com o tempo, que tu precisa ter casca grossa ali para suportar isso. Mas quando você tem uma situação como essa que você relatou, que não é um fogo amigo, mas é algo que você não tem necessariamente um escudo contra isso, né? No que você se pegou, assim, para dizer, não, vou continuar aqui nessa loucura de usar pedra de cripto e vou fazer esse negócio acontecer e é isso que eu quero. O que te fez ter ânimo e força para seguir, assim, e não voltar para um banco? Sinceramente, eu não sei. Eu sou, e aí é uma característica que me ajudou muito. Depois que eu descobri e soube lidar com essa minha característica, foi que ela virou meu superpoder, que eu sou hiperativa, diagnosticada desde criança. Na época a gente não falava sobre isso, então eu nunca fui mal na escola, sempre fui boa aluna, mas eu era aluna problema. Sim. Eu não parava quieta na carteira, eu induzia os amiguinhos a falar o tempo inteiro, eu não parava de falar. Nada daquilo fazia sentido para mim, ficar 8 horas na frente da professora ouvindo alguém falar um monte de coisa que você não entende por que você vai usar aquilo. Até hoje. Sim, até a gente também não entende, né? Mesmo adulto a gente não entende. E isso me ajudou muito, porque essas coisas me davam um pouco de prazer, essa descoberta de estar sempre um passinho à frente do mainstream, sabe? E parece fácil falar isso, mas não é, assim, você não saber, como eu falei, se você está trabalhando num lugar que Tá no passo certo, né? Exato. Porque é muito fácil estar numa fronteira que não vai adiante, né? Exatamente. Então, eu acho que essa questão de ser tão acelerado é o que combina com meu superpoder hoje em dia, que o mercado de inovação, tecnologia, fintechs, startups de uma maneira geral, ele é muito dinâmico. Assim, muito mais dinâmico que o próprio mercado financeiro sozinho. Então, isso me dava muito ânimo, porque todos os dias, sei lá, saía uma regulamentação do Banco Central, tinham coisas a serem descobertas, e isso eu acho que foi uma das coisas que me ajudou a ter esse ânimo, né? Ser automotivada. E ter certeza que, o impacto positivo que você pode trazer é muito maior do que eu trazia quando eu estava no mercado corporativo. O mercado corporativo também traz impacto, tá? Eu não estou questionando isso, mas eu consigo ver mais rápido e melhor nesse mercado de tecnologia, inovação e startups. Talvez tenha um pouco da questão do pele em jogo, né? O fato de você chegar e estar fazendo uma aposta da própria vida, né? Da tua carreira, dos teus objetivos, teus sonhos, né? De sentir aquele negócio, ter aquela adrenalina de passar realmente o perrengue de fazer aquilo acontecer. E dá muito medo mesmo, assim. Não sou heroína. Eu acho que não existem super-heróis. Acho que, assim, também... Eu acho que a gente na realidade. Eu tenho uma opinião contrária. A gente acaba fabricando uma história heróica da gente mesmo o tempo todo. Mas é que eu não gosto, por exemplo, de passar uma imagem de heroína, porque muitas vezes as pessoas vão achar que é inatingível para elas. Mas não, assim, se é o caminho da pessoa, se ela se sente motivada, se ela quer, se ela pode, qualquer um pode. Entende? E é isso, assim, também o autoconhecimento ajuda muito nesse processo, né? Você falou do teu superpoder, que é a hiperatividade, que se transformou num superpoder, e na verdade é muito inteligente o empreendedor, ou quem está querendo construir alguma coisa, olhar para si e ver, olha, eu tenho essa característica em mim que eu posso usar isso a meu favor. Eu posso potencializar isso, né? E não enxergar isso com maus olhos. Exato. E assim,
Eu sempre fui uma pessoa muito multidisciplinar. Então, eu estava no mercado financeiro, estava fazendo engenharia, fazendo MBA. Sábado era assim, trabalho, engenharia, quando eu conseguia chegar, né, engenharia à noite, sábado o dia inteiro, MBA, isso foi por 2 anos e meio, e as pessoas olhavam e falavam, meu Deus, mas não é essa fórmula, ela não funciona para as pessoas num geral, funciona para mim. Eu tive que aprender, através de autoconhecimento, o que funcionava para mim. Eu sou o melhor quando eu tenho várias coisas para fazer ao mesmo tempo. Pode ser que a sua característica seja uma, o seu superpoder, né, seja um, o seu outro. Então, por isso que eu fico muito reticente em me colocar as pessoas nessa posição, única e exclusivamente para não passar a impressão de que, poxa, eu não sou assim, então eu não vou conseguir. Não desmotivar, né? No intuito de motivar. O ponto é que não tens a receita, né? Tipo, cada um tem que achar a sua própria receita do teu futuro. Mas conta pra gente, fizesse o seu próprio CNPJ, afinal de contas, né? Foi. Quando eu virei diretora da associação, eu comecei a empreender. A gente não tinha nada. Você fala a gente, mas que já tinha um grupo, sócio. já tinha pessoas envolvidas, só o sócio, pessoa. só uma pessoa. Só eu e meu sócio. E o sonho de quê? Foi assim, a gente se conheceu através de um amigo em comum do mercado de Web3 e cripto, e ele estava meu sócio, né? Ele veio para o Brasil, voltou para o Brasil depois de muitos anos morando fora, porque fez um MBA fora, trabalhou no mercado financeiro lá fora, e ele veio fazer um benchmark, porque lá nos Estados Unidos e até na Europa já tinha ali a ideia de uma conta digital exclusivamente PJ. E como eu tinha construído isso no Neon, esse amigo em comum falou, bate um papo com a Ingrid, porque ela já passou por isso, eu não sei se tem demanda, né? Ele até ficou meio reticente, porque ela saiu, tá em outra Claro. fintech agora. E quando eu encontrei no almoço, eu brinco que eu fui tão empolgada a falar para ele que tinha mercado, que era legal, que, poxa, ninguém estava fazendo isso de maneira dedicada, que uns 2, 3 meses depois a gente continuou falando, mas ele me chamou para um café e falou, eu vou montar, vamos? E eu falei, vamos. Na mesma hora? Não nem dormiu? Instantâneo. Nem dormiu. Vamos. E aí ficou meio que um olhando para a cara do outro, tá. E agora não tinha nem guardanapo na mesa pra gente escrever alguma coisa, sabe? E foi assim, isso foi em setembro de 2018. O CNPJ saiu em janeiro de 2019 e desde então a gente vem empreendendo e é muito doido, né? Porque eu brinco que... E como é que saiu o nome da empresa? Foi difícil. Tava no mesmo dia, não, né? Não, no mesmo dia não, demorou bastante, na verdade. E a gente mudou no meio do caminho, né? Mas Linker veio de linkar mesmo. Então, é linkar os empreendedores às soluções financeiras. E foi muito chocante, né? Eu brinco que Deus, ele fala, você quer? Mas eu vou mandar no modo hard. Sim. Porque veio o que em 2020? Pandemia. Eu não recomendo. Viu, pessoal? Veio a pandemia, assim, e a gente tinha acabado de lançar o produto, tinha o quê? Uns 4 meses, quando a gente tinha lançado o primeiro MVP para o mercado. E, poxa, a gente teve que aprender a lidar com as próprias emoções, com as emoções dos colaboradores, gerir times de maneira virtual. Você tinha medo de morrer, tinha medo que sua família morresse, que seus funcionários morressem. Era muito, muito assustador. E você tinha que fazer o negócio dar certo. Claro, tinha que dar conta de tudo, né? Também. A visão de ser empreendedora, virar uma empreendedora, chegar e ter pessoas CLT associadas ao teu nome, era uma coisa que já estava na tua cabeça? Não, gente, eu nunca tinha pensado em empreender. Nunca. Eu achava que eu não tinha estômago para isso. Mas agora eu não consigo pensar em outra coisa. Ô, Ingrid, a gente tá caminhando para o finalzinho do nosso papo aqui. Eu queria ouvir um pouquinho só como é estar à frente da Bay Startups. Você é a primeira mulher a assumir esse posto, né, de presidir a organização. Como você vê a necessidade de ter um representante para liderar o mercado, digamos assim, para defender os interesses do ecossistema de startups? O que a Bay Startups tem feito nesse sentido? E também é seu primeiro summit como mulher, né, presidente da Startups. Olha, não é fácil, tá? Assim, como eu falei, é um trabalho voluntário, eu continuo no Linker.
trabalhando no Linker, mas também representando a associação. Eu sei que, pelo menos por enquanto, a gente quer mudar isso, mas a mão pesa mais, então a cobrança é muito maior. De qualquer forma, eu só estou aqui porque outras vieram no ecossistema, abrindo espaço e construindo esse caminho para que eu pudesse hoje representar todas essas mulheres. Mas, independente disso, eu sou absolutamente apaixonada por esse trabalho que a gente faz na associação. Aquela coisa da automotivação, muitas vezes quando eu estou desmotivada, eu vejo e sinto outros empreendedores, outros atores do ecossistema, e aí sempre me dá aquele boost de energia, porque assim, não, eu ainda sou extremamente privilegiada. Parece que a gente passa por uma sensação de buscar como ajudar as pessoas, de como, digamos, como é que eu posso ser útil para as pessoas em volta. Como é que pode ser mais fácil para eles? Porque foi tão difícil para mim que, poxa, vamos tentar, e mesmo dentro dessa minha bolha de privilégios, vamos tentar construir um caminho que seja mais fácil. E eu tenho a absoluta certeza, e aí acho que eu vou falar bastante coisa, mas eu prometo que eu vou terminar rápido. Eu fui convidada pelo Ministério de Relações Exteriores, Itamaraty, para ser a representante brasileira na cúpula de startups do G20. Esse ano a presidência do G20 é na Índia e é a primeira vez que a gente tem esse grupo de startups. Mas para a Índia de novo, então? Já fui. E eu descobri que as startups já representam 15% do PIB do G20. Quando você fala de PIB, você fala de melhoria de vida das pessoas, não é só de dinheiro de vacina, é melhoria de vida das pessoas. Você fala de geração de empregos, de qualidade de vida mesmo, de uma existência mais digna. Além disso, quando eu fui na primeira reunião, eu fui com a autoestima bem brasileira, assim, né? Nossa, tem muita gente melhor que a gente, enfim, com a autoestima bem baixa. E eu fui surpreendida positivamente, porque o nosso ecossistema, ele está configurando ali entre o 5º e 6º melhor ecossistema de startups do G20. E nem o mundo, nem a gente sabe disso. E o ano que vem o Brasil vai ser presidente do G20. A gente vai cuidar dessa cúpula de startups aqui no Brasil. A gente está planejando já 3 encontros para vender Brasil no melhor dos sentidos. Vender Brasil em que sentido? Atrair os fundos de investimento para investirem nas startups e nos fundos locais, atrair empreendedores para empreender no Brasil. O Vale do Silício ele foi construído por empreendedores de fora, porque isso acelera a educação tecnológica de uma maneira muito, muito importante para colocar o Brasil na rota da inovação. Então, eu não vou descansar enquanto a gente não colocar o Brasil definitivamente na rota da inovação. E com essa sensação, posso fazer uma pergunta? Como é que tu vê esse processo como um todo daqui a 10 anos? Assim, tu acha que a minha sensação parece que a gente está acelerando o processo e a gente pode ficar um impacto absurdo em volta do mundo. Eu tenho certeza que a gente vai estar na vanguarda da inovação mundial em pouco tempo. Não são 10 anos, são bem menos. E a gente tem capacidade, a gente é muito bom. Muito bom. A gente só precisa ter essa ciência, se sentar nessa cadeira, eu costumo dizer, né? Sentar nessa cadeira, melhorar a autoestima, fazer uma escova no cabelo e se vender, entendeu? Assim, se vender de verdade, falando o que a gente faz de bom. Porque a gente também tem uma maniazinha de colocar o spotlight nas coisas ruins. Quais são as dificuldades de se empreender no Brasil? Eu não quero saber as dificuldades, eu quero falar das oportunidades de empreender no Brasil, e essa é a minha missão à frente da The Startups para esse ano e para o próximo ano. Chegou o granizo. Que legal, chegou o granizo aqui para coroar o final do nosso papo. Meu Deus, socorro!